Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula, ok? E peço a vocês, faço o convite. Se você, meu querido, minha querida, já tem condições para vir para a aula presencial, certo? Venha porque você de fato será bem recebido e será uma alegria para toda a escola. Então, você sabe que na aula presencial é muito melhor, né? Mais, é mais motivador, é melhor em todos os sentidos, tá? Porque a gente tem contato com os professores, com a coordenação, com os colegas, a gente interage muito mais. Então, tá aí o convite, se você já está em condições de saúde, você, seus familiares, então venha que a gente está sentindo a sua falta na escola, certo, pessoal? E peço a vocês nessa videoaula, assista a videoaula até o final, certo? Acompanhe a explicação com atenção, leiam o material, leiam o conteúdo da aula e peço sobretudo de vocês, façam as atividades que eu estou pedindo e mandem fotos, tá, pessoal? Isso é uma forma de eu acompanhar os alunos que estão fazendo as atividades. Então, foco nos estudos, foco na aula. Você sabe que tem Enem, tem PSC, tem várias provas aí que você vai fazer e precisa estar preparado para fazer bem e ter sucesso nas provas, certo? E para ter sucesso na escola, nas provas, na sua vida educacional, precisa estudar. Você sabe que a gente adquire o conhecimento com empenho, com estudo, com leitura, com pesquisa, acompanhando as aulas, assistindo as aulas até o final, fazendo os seus apontamentos, suas anotações, interagindo com o professor. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai aprender bastante e estar preparado para fazer as provas que virão, certo, alunos? Então, conta comigo, porque eu conto com você, com o seu empenho, com a sua coragem, com a sua dedicação. E Deus abençoe você, te cubra de bênçãos, de graças, você, seus familiares, as pessoas que fazem parte da sua vida. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre você, que você possa crescer, estar bem, sempre com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus. Não esqueça, eu sempre digo, né? Não esqueça da dimensão da espiritualidade, Deus na sua vida. Então, faça suas orações, tenha fé em Deus, tenha esperança. Dessa forma, você tem certeza que você vai caminhar e caminhar muito bem e ter sucesso na sua vida, sobretudo na sua vida profissional, na sua vida familiar. Então, confie em você mesmo, confie no seu potencial. Você é uma pessoa com muitas capacidades, mas confie também primeiramente em Deus, porque Ele é a nossa força maior, Ele está sempre presente na nossa vida. Então vamos à aula de hoje, acompanhe aí com atenção essa aula, tá bom? Assunto: Teoria da Iluminação Divina, página 14 e 15. Acompanhe aí, alunos, no seu material e vamos rever a aula anterior. Eu sempre faço isso, né? Depois de uma semana, é bom nós vermos algumas ideias importantes que nós estudamos no assunto anterior. E o nosso assunto da última aula foi o ceticismo e o neoplatonismo, certo? Então acompanhe aí essa pequena revisão e depois a gente vai entrar no assunto de fato da aula de hoje, certo, alunos? O texto diz o seguinte: durante um longo tempo, a concepção platônica predominou. Nos séculos seguintes, a elaboração do conceito de conhecimento, fatos históricos favoreceram a propagação do pensamento grego antigo em novos territórios e seu intercâmbio com os pensamentos de outros povos. Então, como você bem sabe, né, a
o platonismo, a ideia de Platão, ela predominou por muito tempo e teve grande influência, sobretudo no pensamento cristão, tá? Influenciou várias povos, culturas e crenças, tá? No final da antiguidade, o cristianismo tornou-se uma religião amplamente disseminada em diversos territórios do Império Romano. Em consequência, ocorreu o encontro entre a filosofia grega e os princípios do cristianismo, tá? Aquilo que o platonismo de fato é um exemplo disso. Algumas ideias de Platão o cristianismo a absorveu, pegou para si para sustentar, afirmar alguns fundamentos do cristianismo, tá? Resultando em uma nova visão sobre diversos temas filosóficos. Então, nesse momento da história, filosofia e teologia, né? Teologia é uma ciência que estuda a religião, certo? Então, filosofia e teologia se uniram, tá? Se uniram, uma dando suporte para a outra, vamos pensar assim, uma ajudando a outra enquanto conhecimento, certo? A esclarecer algumas questões relacionadas ao conhecimento, relacionadas às crenças e tudo mais. Que alunos, algumas correntes filosóficas se desenvolveram na Grécia no período helenístico, tá? Foram importantes para a filosofia cristã. Entre elas destacamos o ceticismo e o neoplatonismo, tá? A gente já viu, né? Mas a gente vai rever essas duas correntes de pensamento, certo? Como eu já enfatizei para vocês, na filosofia a gente estuda, tem essa expressão corrente de pensamento, que são algumas ideias, algumas teorias que alguns filósofos, alguns pensadores defendem. No caso aqui, nós vamos ver agora o ceticismo, né, que o Pirrot foi considerado fundador de uma escola filosófica, né, que é o ceticismo, que afirmava a impossibilidade de obtermos um conhecimento seguro da realidade. Então, alunos, se você não acompanhou na última aula, não dá com o seu material, destaca essa parte aí que é muito importante. Que consiste de fato o ceticismo? É a impossibilidade de obtermos um conhecimento seguro da realidade. Então, não dá para obter, na visão dos céticos, obter um conhecimento seguro sobre a realidade, sobre as coisas. Os céticos negavam o dogmatismo, tá? Outra ideia importante. Ao contrário dos defensores dessas teorias, os céticos problematizavam justamente a possibilidade de conhecermos a realidade, concluindo que a natureza absoluta era incompreensível. Então, o que isso quer dizer? Para os céticos, a gente compreende só uma parte da realidade, não compreende toda a realidade em si, tá? É isso, de fato, é isso que quer dizer. E o neoplatonismo, tá? Em que consiste o neoplatonismo? Veja bem, na antiguidade, algumas correntes de pensamentos gregas reaproximaram temas filosóficos e religiosos em suas reflexões. Entre elas, destacamos o neoplatonismo, que se desenvolveu a partir do século II depois de Cristo. O neoplatonismo teve início no ano de 175, em uma família cristã, só para você saber da origem, né? No entanto, contrária à orientação religiosa familiar, Amônio, membro da família, abandonou o estudo do cristianismo, dedicando-se à filosofia. Assim, vivendo no mundo sensível, mas participando do mundo inteligível, por ser dotado de intelecto, o ser humano deveria purificar-se dos apelos do corpo, desenvolvendo a razão e buscando a espiritualidade na qual o indivíduo retornaria à realidade suprema. Isso aí, de fato, é uma ideia de Platão. Então, vocês sabem que para Platão existem duas realidades, né?
A realidade sensível, a realidade material, a realidade terrestre, que é essa nossa, e a realidade inteligível, que para nós cristãos é o céu. Então, o que Platão diz, o que o neoplatonismo diz? Que nós temos que viver essa vida material, essa vida terrestre, que é o mundo sensível, né? De forma racional, para purificar o nosso corpo, para nós podermos ter possibilidade de ter acesso ao mundo inteligível, que para nós cristãos é o céu. Então, buscar fazer o bem sempre para podermos ir para a realidade inteligível, que é o mundo perfeito, que é o mundo onde as coisas não se corrompem, e é um mundo que é eterno, tá? A pessoa vive eternamente. Então, entenda dessa forma, certo? Por meio da reinterpretação promovida pelo neoplatonismo, as teses platônicas chegaram à maioria dos filósofos medievais. Então, de fato, chegou mesmo, né? Isso já na Idade Média. O aspecto místico, é místico, tá, gente? Não é mítico, não, é místico. Isso se refere à espiritualidade, tá? Religiosa. O aspecto místico dessa reinterpretação favoreceu a fusão posterior entre conceitos platônicos e os princípios cristãos, em busca de uma nova forma de compreender e explicar a realidade e a condição humana. Então veja aí que o cristianismo adotou algumas ideias de Platão, tá? Na tentativa de explicar a realidade e a condição humana. Muito boa essa informação, né? E aqui a gente conclui uma pequena revisão, né, da última aula. Muito importantes esses assuntos. Espero que você esteja acompanhando de fato aí, compreendendo. Vamos agora para o assunto da aula de hoje, certo? Teoria da iluminação divina. Um dos grandes nomes da patrística foi Agostinho de Hipona. Então, você já sabe em que consiste a patrística. Você sabe que na Idade Média, duas correntes de pensamentos foram muito importantes, que é a patrística e a escolástica. A patrística significa os pais da igreja, os pais que os filósofos cristãos, os padres, os religiosos, eles defendiam as ideias cristãs e ao mesmo tempo tentavam expandir o cristianismo pelo mundo, por todo o mundo. Então, por isso que ficou como patrística, os pais da igreja, os que defenderam, os que propagaram a fé cristã. E Agostinho, como você está percebendo, foi o principal representante dessa corrente de pensamento da patrística. Foi o principal representante, digamos assim, a defender e a confirmar a fé cristã e, portanto, propagar, expandir a fé cristã, certo? Em sua obra, combateu o ceticismo. Então, olha aí, ele criticando o ceticismo, que é a corrente filosófica que a gente acabou de ver, revelou influências do neoplatonismo cristianizado por Plotino. Plotino faz parte da patrística também, que sobrepôs a figura de Deus cristãos à figura do uno, tá? Para a filosofia é uno, tá? Um ser que todo-poderoso, que está acima de tudo e de todos. E para os cristãos é Deus, tá? É Deus, entenda dessa forma. E abordou novos elementos ao cristianismo. Deus seria, portanto, a garantia da verdade e da possibilidade do conhecimento. Grife isso aí, tá, aluno, se você estiver acompanhando. Ao contrário do que pensavam os céticos que não acreditavam nessa possibilidade, tá? Então veja aí, é sempre bom a gente poder relacionar uma teoria com a outra. Às vezes as teorias são parecidas e às vezes não, são bem diferentes. O conhecimento seria verdadeiro e estável quando se referisse à realidade
não sensíveis. Então, é realidade inteligível. Lá, de fato, o conhecimento, lá tudo é verdadeiro, tudo é perfeito, tá? Considerados eternas e imutáveis, como as regras da matemática ou os princípios éticos, tá? Os princípios éticos. A matemática é sempre exata, sempre perfeita, né? E a ética também é sempre bom fazer o bem sempre, respeitar sempre. Isso é um princípio ético. Muito bom, né? Muito boa essa leitura, essa reflexão. Espero que você de fato esteja compreendendo. De acordo com o filósofo, a primeira forma de conhecimento limitada aos sentidos não alcançaria a verdade, mas, mas a segunda sim. Afinal, a verdade não poderia fundamentar-se num ser humano, um ser mutável e imperfeito. Então, a verdade, de fato, não está num ser humano, porque o ser humano ele é imperfeito, ele está sujeito a erros e tudo mais. A realidade, de fato, está em Deus, que é perfeito. Entenda dessa forma, tá, alunos? Agostinho desenvolveu a teoria da iluminação divina, segundo a qual a alma humana trazia em si o conhecimento da verdade, porém necessitava da luz divina para torná-la inteligível. Meu querido, grife, vão destacando todo esse texto aí que vocês estão acompanhando aí comigo, certo? Sendo assim, o conhecimento verdadeiro seria o resultado da iluminação divina, tá? Que permitiria ao ser humano a contemplação das ideias ou das formas, as quais, por sua vez, presentes no intelecto divino, fundamentavam a realidade criada por Deus. Agostinho desenvolveu a teoria da iluminação divina, segundo a qual a alma humana trazia em si o conhecimento da verdade. Isso a gente já viu, né? Vamos prosseguindo. Nós vamos agora falar de Tomás de Aquino, que ele é um dos principais representantes da escolástica, tá? Primeiro, na Idade Média, primeiro teve a escolástica, primeiro teve a patrística, com o representante principal, com Agostinho, né? E no segundo momento temos a escolástica com Tomás de Aquino, principal representante dessa corrente, certo? Dessa forma de pensamento. Na Europa, o maior expoente da escolástica foi Tomás de Aquino, que obteve grande destaque nas principais universidades da época e foi canonizado pela Igreja Católica. Então, quer dizer, se tornou santo, né? A Igreja Católica tem as pessoas que passam pela terra, que fazem o bem, que fazem milagres, por assim dizer, né? A Igreja Católica diz que essa pessoa de fato é santa, por isso que entra no livro chamado Canonizado, entra para o livro dos santos, tá? Só uma informação aí para vocês entenderem bem. Tal como Agostinho, que era de certa forma Tal como Agostinho, que de certa forma cristianizou aspectos do pensamento de Platão e Plotino, Tomás o fez com o de Aristóteles, construindo uma teoria do conhecimento muito semelhante à aristotélica, porém novos elementos originais do cristianismo. Vamos ver. Segundo Tomás de Aquino, sendo o homem dotado de um corpo material, todo o seu conhecimento teria uma origem sensível, sobre a qual posteriormente agiria o intelecto. Além disso, destacava-se 5 operações, isso é importante, tá, alunos? 5 operações no conhecimento sensível, as quais, por sua vez, revelavam a forte influência aristotélica em sua obra. Em outras palavras, Tomás de Aquino ele adotou para si, para confirmar o seu pensamento, as ideias, a filosofia de Aristóteles. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Lembra das causas que fazia
o ser, a substância, se transformar, que é a causa material, a causa final, é a causa eficiente. Então, de certa forma, essas causas estão presentes aqui num pensamento de Tomás de Aquino, ideia que ele pegou de Aristóteles. Certo? Alunos, acompanha aí. Sentido próprio. Os sentidos particulares seriam afetados pelos objetos que lhes são próprios. A visão, pela cor, a audição, pelo som, etc. Sentido comum. As impressões seriam percebidas percebidas em uma unidade, assim como as sensações que as acompanham. A imagem ou fantasia. As imagens das coisas sensíveis seriam conservadas. Memória ou reminiscência. As imagens poderiam ser evocadas deliberadamente. Razão particular. Objetos e situações particulares seriam imediatamente percebidos como benéficos ou nocivos. De acordo com o filósofo, o conhecimento sensível, dividido nessas 5 operações, formaria a base necessária para chegarmos ao conhecimento intelectivo, tá? Então, isso é importante, viu, alunos? Espero que você esteja acompanhando e destacando isso no seu material. Nele, o intelecto se apresentaria inicialmente como uma possibilidade de alcançarmos o elemento inteligível presente nas coisas sensíveis, sendo assim chamado de intelecto possível. Ao alcançarmos esse elemento, por meio da abstração, ele se tornaria intelecto agente. Em outras palavras, para a gente perceber os sinais, a presença de Deus, chegar ao conhecimento, sentir o conhecimento verdadeiro relacionado a Deus, sentir Deus, que é a verdade e conhecimento, né, por excelência, tem que ser também através da nossa inteligência através também dos nossos sentidos, das coisas que a gente é capaz de sentir, tá? Um exemplo é quando as pessoas estão em oração, elas sentem a presença de Deus, tá? Então, sentir a presença de Deus através da nossa capacidade intelectiva, pela nossa razão, pela nossa consciência. É disso que Tomás de Aquino está falando. Tomás de Aquino negava a possibilidade de contradição entre a filosofia e a teologia, porque, segundo ele, a razão e a fé provinham da mesma fonte, Deus, e, portanto, harmonizavam-se. Ele acreditava, ainda que a fé apresentava as verdades necessárias à salvação. Sendo assim, a razão apenas esclarecia o que a fé já antecipara e ainda poderia oferecer sólidos argumentos filosóficos em defesa das verdades reveladas pela fé. Então, tá aí Santo Agostinho unindo duas ciências, porque tudo veio de Deus. A fé veio de Deus, a razão, a ciência também veio de Deus. Então, na visão dele, não poderia ser contraditórias. Tá aí, chegamos a mais um final da nossa aula, né? Mais uma aula. Espero ter ajudado, contribuído para o entendimento, a compreensão desse assunto. Devo dizer o seguinte, alunos, se você não leu o material, leia com atenção, porque é muito importante, tá? E faça o exercício em PDF que irei enviar para vocês. Fico por aqui, meu muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fique em paz.